Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Antônio. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Programação Web 2. Na aula de hoje, nós iremos aprender a exibir as informações que estão cadastradas em nosso banco de dados na nossa tela, no nosso navegador. Para isso, nós vamos criar uma estrutura de card semelhante à que nós utilizamos na aula anterior para fazer o cadastro de cursos. Nós vamos agora criar um card para exibir os cursos que já foram cadastrados na nossa tabela de cursos. Então, vamos começar. Vou aproveitar o código aqui, pessoal, copiar essas três primeiras linhas, tá? Copiem ela, selecione e copiem. Aí, logo após o div que fecha o card, eu vou dar um Enter. Coloco o cursor aqui no começo da linha, tá? Na primeira coluna da linha e aperto o Ctrl V. Pronto. Agora aqui dentro eu vou fechar os meus dois divs que eu acabei de criar. Então, vou fechar o div do card body e vou fechar o div do meu card. Então, a ideia é colocarmos a nossa tabela aqui dentro, ó, dentro do nosso card body, do nosso segundo card, tá? E para isso, nós vamos fazer algo semelhante ao que fizemos aqui com a mensagem. Vamos criar uma variável que vai ser a variável que vai ser preenchida pelo PHP com a tabela que nós vamos exibir. Então, eu vou dar Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, e eu vou chamar isso aqui de tabela. Então, lá no nosso PHP, nós vamos criar uma tabela HTML inserindo essa string dessa tabela dentro dessa variável, tá? Então, vamos gerar essa variável lá no PHP para imprimir a tabela aqui neste local do nosso código. Vou mudar o título aqui de cadastro de curso para lista, né? Que vai ser uma lista de cursos. E além disso, eu vou colocar aqui nesse card uma margem top, então MT de 2, de tamanho 2. Para não ficar os dois cards emendados um no outro e dar uma margenzinha desse card para o de cima, tá? Agora, vamos ao nosso código PHP. A parte aqui do HTML está pronta. Voltando aqui para o nosso código PHP. Na aula anterior nós fizemos, né, a validação. Faltou só uma coisinha da aula anterior, pessoal, que é a gente tinha um retorno falso aqui quando o formulário não era válido. Falta fazer aqui o return true, tá? Eu não sei se o código de vocês já está com esse return true, mas se não tiver, coloque. Isso aqui faz parte da aula anterior. Então, retorna falso caso não seja o formulário válido e retorna true caso ele seja válido, para que ele entre aqui nesse if e faça a inserção do registro, tá? Muito bem. Agora, qual que é a ideia? Criar aquela variável tabela. Então, a variável tabela eu vou criar aqui em cima, tabela. Inicialmente é uma tabela vazia, tá? Então não tem nada inserido nessa tabela por enquanto. E independentemente se for feito ou não uma inserção, ou seja, se entrar ou não nesse if, do i7 post nome aqui, se entrar ou não nesse if, eu quero que sempre a tabela seja exibida. Então, fora desse if aqui, ou seja, independentemente da existência desse if, eu vou montar a tabela, tá? Agora, para eu saber se eu vou montar a tabela, é necessário saber se existe, primeiramente, registros inseridos na nossa tabela. Pode ser que a tabela esteja vazia. Então, nós começamos a fazer de início aqui uma consulta no banco de dados para recuperar todos os cursos da tabela curso do banco de dados. Então, vamos aproveitar aqui nosso código que a gente fez aqui no nosso valida form, que vai ser bem parecido aqui, ó. Essas 4 primeiras linhas aqui a gente vai aproveitar. Então, Ctrl C, as 4 primeiras linhas. Vamos aqui para baixo, ó, logo após o if, ó, tá? Tá vendo aqui, ó? Abriu chavinha vermelha, fechou chavinha vermelha. Aqui, vou posicionar o cursor no início aqui da página, Ctrl V. Ainda ficou com uma indentação para cá, né? Então, a gente vai ter que adequar a indentação aqui. Só selecionar os 4 linhas. Shift Tab. Aí ele volta a tabulação, tá? Shift Tab volta e Tab vai para frente. Shift Tab vai para trás, tá? Então, beleza. Agora, vamos adaptar aqui. Nesse caso, a gente tem um select asterisco from curso, where o curso é igual a algum dos cursos informados pelo usuário. Então, nós vamos tirar essa parte aqui. Eu quero exibir todos os cursos e não um curso com um nome específico, tá? Eu quero exibir todos.
Então vai ficar assim, ó, select asterisco from curso. Muito bem. Agora, vamos continuar aqui, ó. Abriu chavinha, ou seja, se tem, o número de linhas é maior que 0, eu vou começar a montar a nossa tabela. Então, se o número de linhas dessa consulta aqui for maior do que 0, então eu vou começar a montar a nossa tabela. E a nossa tabela começa com a tag table, né? Então, vamos começar aqui, ó. Tabela. Vou colocar sempre agora ponto igual, porque sempre vai estar concatenando uma string, tá? Eu vou trabalhar aqui com aspas duplas, ou aspas simples. Eu vou trabalhar com aspas duplas, é sempre simples, e duplas quando precisar inserir uma variável PHP no meio, tá? Então, aspas simples. E aqui eu vou começar a criar a minha tabela. Então, table, tá? E eu gosto sempre de criar a tag que abre a tabela e a gente já cria também a tag que fecha a tabela, tá? Eu gosto sempre de fazer isso para a gente não esquecer no final de fazer esse procedimento. Agora, vou dar um Ctrl V aqui e vou criar o cabeçalho da minha tabela, ou seja, o título dos campos que vão ser exibidos na tabela, que é o THEAD. Da mesma forma, eu já gosto de criar aqui e fechar o THEAD. Da mesma forma, tá? E agora vamos criar os títulos propriamente ditos, né? Então, vou Ctrl V aqui. E os títulos, para ele ficar em negrito, em vez de pôr TD, TR, TD, eu vou colocar TR, que é a linha, né? TR é a linha. E o TD é a coluna. Só que no título, ao invés de colocar TD, eu vou colocar TH. Então, aqui é TH. E aqui eu já vou fechar o TH aqui dentro mesmo. TH. Tá? TH. Muito bem. E aqui dentro, ó, vai o título nosso, o nome do título. No caso, eu vou exibir o ID do curso. E eu vou exibir também o nome do curso. Então, tá aqui meu título. Pronto, finalizei meu título. Agora, vou fazer a parte do código em que vai recuperar linha por linha dos elementos que estão na tabela do banco e exibir linha por linha. Como é linha por linha, eu tenho que colocar isso dentro de uma estrutura de repetição. Então, eu vou ler esse result, que tem aqui todas as linhas armazenadas da tabela, da consulta que retornou aqui o resultado do select asterisco from curso, ou seja, todos os cursos da tabela. Todos os cursos da tabela vão estar dentro desse result. E esse result, para a gente ler linha por linha, a gente precisa de uma função do PHP para isso, que é a que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Então, eu vou começar agora, então, meu body, né? Minha tabela vai começar um body. Começa aqui um tbody. Vamos tirar essa barra aqui, que essa barra é para fechar o body, né? Já vou criar o fechamento do body. E aqui, o conteúdo do meu tbody, que é o conteúdo dos registros, né? Que vão estar na tabela. Vou fazer dentro de um while. E aí eu vou criar uma variável para receber, ou seja, linha a linha. Então, vou chamar essa variável de linha, para ficar bem sugestivo. Recebe MySQLi fetch assoc. Esse aqui, ó, fetch assoc. Esse fetch assoc, ele cria um vetor associativo, cujos índices desse vetor são os nomes das colunas da tabela do banco de dados, que a gente fez através dessa consulta aqui, ó. Então, se a gente for aqui no nosso PHP MyAdmin, nós vamos ver que na tabela curso, nós temos o nome de coluna ID curso e nome. Então, lá dentro daquele vetor que eu acabei de criar, eu vou conseguir, através do índice ID curso, recuperar 4 e 5, e através do índice nome, recuperar técnica informática e meio ambiente. Tá? Então, eu estou criando uma variável linha que vai ser um vetor associativo, cujos índices são os títulos aqui das colunas. Então, vai ser linha na posição ID curso e linha na posição nome. E na primeira interação do while vai ler a primeira linha, na segunda interação do while vai ler a segunda linha, e na terceira, a terceira linha, assim por diante. No caso aqui só tem 2 linhas. Então, esse while aqui, ele vai fazer isso, ler linha por linha, armazenar o conteúdo dentro dessa variável linha, que vai ser um vetor associativo, que a gente vai poder recuperar as informações através do nome da coluna. Então, passando aqui, agora eu vou criar aqui um meu TR, né, para fazer a linha. Vou aproveitar aqui, ó, vou aproveitar essa estrutura aqui, ó, do TR, TH, essas 4 linhas aqui, ó.
Vou aproveitar aqui, Ctrl C, Ctrl V, a indentação que eu vou selecionar da Tab, para ficar indentado dentro do while. Aqui eu vou substituir por TD, porque já não é título mais, TD, TD e TD. E aqui no local que está ID, eu vou colocar a variável linha. Só que aí eu vou utilizar aquele recurso de colocar aspas duplas fora aqui, para poder colocar dentro de chaves a variável PHP, tá? Se for aspas simples, não vai funcionar esse recurso. Então, eu tenho que trocar aqui para aspas duplas. E aqui eu vou fazer o quê? Abre chave, fecha chave. Aí aqui também, abre chave, fecha chave. E aqui dentro a variável PHP, que no caso aqui é linha, abre colchete. E aqui, entre aspas, o nome da coluna lá no banco, que aqui no caso é ID curso. E eu vou fazer a mesma coisa lá embaixo com o campo nome. Nome. Se tivesse mais colunas, a gente ia adicionando aqui, tá? O número de colunas de acordo com o número de colunas da tabela no banco de dados, tá bom? Então, vamos ver se funcionou, né? Então, acabamos de criar a nossa tabela aqui. Sai do while, fecha o tbody. Opa, faltou a barrinha aqui, ó, para fechar o tbody. Fechou o tbody e fechou o table. Agora, para deixar essa tabela mais bonitinha, vamos usar uma classe Bootstrap, que é a classe Table, tá? Vamos colocar aqui em cima, então, ó, class Table do Bootstrap, espaço, Table, Table Stripped, que é para deixar cada linha de uma cor diferente, tipo preto, branco, e Table Hover, para quando a gente passar o mouse em cima da linha, ela mudar de cor, ou seja, ficar claro ou escuro. E um Table Responsive, para que essa tabela fique responsiva, tá? Ou seja, se adeque ao tamanho da tela que vocês estão visualizando. Então, Table Stripped, Table Hover e Table Responsive. Tudo dentro de aspas duplas aqui no meu class, ó. Class igual aspas duplas, tudo aqui dentro, fecha aspa dupla, fecha o sinal da tag e fecha aspas simples, que é da variável aqui do PHP, tá? Então, agora vamos salvar, Ctrl S, salvei, e agora vamos testar no nosso navegador como que ficou isso aqui. Então, vindo aqui para o nosso navegador, boletim, curso, tá? Localhost /boletim/curso.php. Teve um errinho aqui porque deve ter algum erro de sintaxe, tá? Então, MySQL fetch a sock, tá com algum erro aqui. Vamos ver na linha 45. MySQL fetch a sock. Ah, sim, faltou aqui o parâmetro, né? Dentro aqui, ó, do fetch a sock, você tem que abrir e fechar parênteses, tá? Toma cuidado, viu, pessoal? Tem esse parênteses externo, que é do while, e tem esse abre e fecha parênteses do MySQL fetch a sock. E aqui dentro vai a variável que vai ser feito o percorrer das linhas, né? Que a variável resulte. Faltou isso aqui. Ctrl S. Volto aqui. F5. Tá lá. Então, eu já tinha inserido aqui um Informática 2 como teste aqui, tá? Um de vocês ainda não vai ter. Mas se eu tentar inserir aqui, por exemplo, Informática análise, vamos colocar, por exemplo, aqui análise e desenvolvimento de sistemas. Vamos pôr aqui gravar. Olha lá, registro cadastrado com sucesso. E tá aqui, ó, análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Então, pessoal, façam o tutorial dessa videoaula, tá? Grave o vídeo e mande para mim, funcionando a inserção aqui em cima, aparecendo aqui embaixo na tabela, tá bom? Então, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Até a nossa próxima videoaula e tchau!